Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre o Windows 11 é realmente mais pesado que o Windows 10, como muitos dizem. Bom pessoal, eu testei o Windows 10, inclusive num PC bem parecido com esse aqui, né, quando eu tava com a Ultra RX 580. E também, obviamente, né pessoal, eu testei com Nvidia, né? E, cara, assim, falando de desempenho, tá gente? Eu tô aqui com o gerenciador de tarefa aberto, né? E como vocês podem estar observando aí, eu tô gravando esse vídeo aqui usando a GPU. Você vê que tá usando aqui, ó, 70% da GPU. Sim, pessoal, o OBS ele usa bastante o codec de GPU, só que ele não usa o acelerador 3D, né? Ou seja, o Stream Processors da GPU, e também o Core Clock de GPU ele não usa para fazer essa gravação aqui. Ele usa o encoder, né, de vídeo, na verdade, tá gente? Que é o codec de vídeo aí, o H264 ou HEVC, né? No caso aqui eu estou utilizando esse carinha aqui, tá gente? Ó, vem aqui em saída. Eu estou utilizando o hardware AMD HEVC, tá? E para você, como vocês podem estar observando aqui no gerenciador de tarefas, ele não está utilizando, ó, você vê que ele não mostra que está utilizando, ó, isso aqui tá 0%, que é copy, né? Ou, né, hard de cópia, né? Eu acredito que seja aquela questão da banda, né, da GPU, ele está utilizando 0%. Vídeo encoder também está dizendo aqui que está usando 0%. Memória da GPU ele está usando aqui, ó, pouquíssima memória, né? 0,7, ou seja, 700 MB da memória em uso nesse momento, tá? Você arrasta um pouquinho mais para o lado aqui, ó, você vê que ele mostra detalhes do barramento dessa GPU, tá? Então olha só, barramento PCI 1, dispositivo 0, função 0, 21 MB é memória reservada para hardware, tá? Versão do DirectX está rodando com Direct 12, né, FL 12.0, data do drive 19/8/2024, a gente. Então aqui, ó, uso de memória compartilhada também não está sendo utilizado nesse momento. Temperatura 48 aqui, né? Se eu der um Ctrl Shift O, ele vai exibir essa janelinha de monitoramento, onde ele está me dizendo aqui que nesse momento o fone da GPU está trabalhando aqui a 700 RPM, tá? Normalmente ele fica desligado, né? Mas como eu estou gravando o vídeo, né, em 2K, né, ele está fazendo essa escala de renderização. Olha só, ele está fazendo um upscale, né? Você vê aqui em vídeo ele está pegando de 1080p e redimensionando a escala de saída para 2560 1440p, que é o formato de vídeo que eu tenho utilizado para o YouTube atualmente, tá? E como vocês podem ver, ele está utilizando aqui a utilização de memória de GPU 700 MB, que é o que ele está constando aqui. Agora subi um pouquinho para 0.8, porque o Windows ele sempre arredonda mesmo, né? Mas acredito que se eu parar de fazer algumas coisas aqui, pode ser que ele volte ao normal ali. Então se eu der um Ctrl Shift O de novo, ele vai tirar da tela aquele aplicativozinho ali, tá? Poderia deixar ele mostrando ali, não tem problema. Ele tá usando aqui, ó, 0,1 na memória compartilhada, que seria a memória RAM compartilhada com GPU, tá gente? Rede, o pessoal fala que o Windows fica baixando coisas da rede o tempo todo. Isso não é verdade. Eu tô aqui com o adaptador de rede do VirtualBox, que não tá sendo utilizado. E o padrão do PC que tá aqui, ó, né? Atividade de envio e recebimento. Ele não está utilizando o adaptador de rede, só que ele está recebendo dados, né? Aqui, ó, recebendo 24. Ele não está enviando, tá gente? Ele está recebendo informação da internet. Isso aqui se dá por conta, provavelmente, da atualização de cache da rede, né? E também de verificações que o sistema faz, né? A cada segundo na conexão, para saber como é que tá o sinal, tudo mais, né? Dispositivo disco 3, que é um disco removível aqui. Esse aqui é o meu pendrive, né? Esse aqui é o meu disco de games, 112 GB, também não está sendo utilizado, nada de taxa aqui sendo utilizado. Disco 1, que é o HD, que é onde está sendo gravado esse vídeo, onde está sendo armazenado.
você vê que ele está sendo utilizado aqui, ó, tempo médio de resposta, ele está oscilando aqui, indo de 0.5 até 0.2 milissegundo. Velocidade da gravação, então essa velocidade aqui, ó, da gravação que está sendo armazenado os dados desse vídeo, as informações no disco, tá? Então se eu abrir esse vídeo aqui e acessar esse disco e ir até minha pasta do OBS, eu vou ter esse vídeo aqui, ó, sendo armazenado aqui, tá? Ele não atualizou ainda o cache, né? Então ele não vai mostrar pra gente o tamanho do arquivo, porque não foi finalizada a gravação ainda. Ele não faz gravação fragmentada por causa do formato MP4 que eu selecionei lá no OBS, tá? Aqui é o disco 0, que é o disco do sistema. Vocês veem que ele está com 0% de atividade, mas ele também está em atividade aqui, ó, tempo de resposta e velocidade de leitura escrita. Você vê que o sistema ele está usando aqui a velocidade de leitura, a velocidade de escrita, tá, gente? E por que eu estou mostrando esses dados para vocês? É porque se vocês pegarem o Windows 10 para fazer esse tipo de análise aqui, vocês vão ver que não tem diferença de um para o outro nesse tipo de uso aqui, né? E aí a galera fala, o Windows 10 ainda continua sendo melhor. Cara, depende, melhor em que sentido, tá, gente? Então o que você tem que se perguntar é isso, é em que sentido e em que momento o Windows 10 ele pode estar sendo melhor para você, tá? Começando falando de hardware. Se o teu hardware for um hardware muito antigo, né, acredito que de 2020 para trás, sim, pode ser que o Windows 10 acabe sendo a melhor opção, justamente, né, pelo fato dele ser um sistema, né, mais antigo, mais ultrapassado, e ele pode ser que ele dê um suporte melhor para o seu hardware. É um sistema que ainda é moderno, ele tem um visual ainda moderno, né, e ele, né, não exige o TPM 2.0, que é o caso aqui do Windows 11. Ele já exige o TPM 2.0 para você estar utilizando, tá, gente? Falando um pouquinho aqui da memória também, ó. A gente vê que eu tenho disponível para uso 11,1 GB e o sistema está utilizando aqui 4,7, 4,8 em média, tá? Em cache eu tenho 10,7 e confirmado aqui 7,3. Então a partir do momento que o aplicativo solicitar, ele vai pegar essa memória do cache, né, vai analisar, entendeu? E aí ele vai jogar para o aplicativo utilizar. Provavelmente ele deve, tá vendo essa aqui que está confirmado? Então digamos que o aplicativo solicite, eu acredito que ele vai pegar daqui e do cache ele manda para cá de novo. Pelo menos é assim que eu acho que funciona. Ou talvez ele pegue diretamente do cache aqui e aloque para o aplicativo, tá? Aqui uma memória compactada, né, 73,8 MB de memória compactada, né? E também reservada para hardware aqui, ó, 47 MB. Estou utilizando dois slots, né? Só tenho 2 slots nessa placa, 2 de 4, mas ele está dizendo que é 2 de 4 porque ele suporta 16 GB em cada slot, tá? Se eu não estiver enganado. E eu estou utilizando 2 pentes de 8. Velocidade 2400 MHz e reserva de memória paginável 911. Reserva de memória não paginável 254 MB. Vou explicar detalhes para vocês disso daqui, porque seria bastante tediante. Mas basicamente o sistema, isso aqui ele está te mostrando como que ele faz o uso dessa memória. Então você está vendo esse espaço aqui. Isso aqui é a memória que está em espera. Olha só, vou colocar mais aqui, ele vai me dar uma introdução. Em espera, memória que contém dados armazenados em cache. Vou ler novamente. E códigos que não estão ativamente em uso, ou seja, essa memória ela já está alocada, né, para o sistema, né, já tem ali dados de aplicativos, códigos, né, segundo plano que já estão nessa memória aqui, né, ou seja, ela teoricamente ela não está livre, ela está em uso, só que ela está ali com os principais processos do sistema e dos programas. Então quando o programa, né, então quando eu clico para abrir algo, por exemplo, o Explorer, esse programa na verdade ele abre rápido porque ele já estava em memória, tá? Então o Windows ele faz muito isso, que é pegar os aplicativos e já deixar carregado na memória, que é justamente para eles abrirem rápido. Então essa memória em cache que você vê aqui, na verdade ela não está livre, ela já está em uso pelos programas. Só que por que o Windows não trava? Justamente, pessoal, por isso, porque ele pega a memória e já deixa essa memória pré-alocada. Então se eu abrir um jogo pesado aqui, como Euro Truck, essa memória em cache ela será esvaziada,
instantaneamente para que o Eurotrunk comece a rodar dentro dessa memória que está disponível aqui. Então por isso que ele está mostrando aqui em cache e ao mesmo tempo 11 GB disponível, se eu tenho só 16 GB. Então como que é possível ele ter 10,6 em cache e 11 disponível? Simples, pessoal. Justamente pelo motivo que eu já falei, né? Quando eu solicitar que ele abra o Eurotrunk, que é um jogo que vai consumir bastante, ele vai pegar o que está em cache e vai alocar para o meu jogo. E essa memória disponível vai ser diminuída. Então conforme ele tira do cache, essa memória que está disponível aqui, ele vai jogar mais ainda para o cache e ela vai diminuir a quantidade de memória disponível. É assim que ele faz o gerenciamento da memória. Isso a grosso modo, tá? Os especialistas que já se manifestem aí nos comentários. Outra coisa que eu acho que vocês vão perceber é que o Windows, depois dessas últimas atualizações, ele melhorou muito em relação à gravação. Lembra que no Linux eu já mostrei para vocês que quando eu estou gravando com OBS e ele não está consumindo CPU, o clock vai para 900, 800 MHz, né? Aqui no Windows ele gerencia isso um pouco diferente. Então o clock mínimo que eu vi ele chegar aqui, ó, foi de 1,2 GB, tá? Não indo muito menos que isso, tá, gente? Então ele está gravando. Olha só, você vê que a velocidade do relógio aqui, ó, ele vai para 1,2, 1,3. Então ele está com o clock extremamente baixíssimo, tá? Pela forma que ele gerencia o clock do CPU, então dá para considerar que ele está excelente nesse sentido aqui, tá, gente? E tem apenas 183, 184 agora, né? Processos em execução. Então o Windows melhorou muito nesse sentido. Olha lá, o clock foi para 1,6, tá? Então assim, isso é porque eu estou gravando, né? Se eu não gravar, com certeza ele deve cair para 900 MHz, assim como acontece no Linux também, porque nesse último update do Windows 11 ele melhorou demais a questão dos recursos utilizados em segundo plano. Então nesse momento, apesar de eu estar gravando, é quase como se o sistema já tivesse em repouso, tá, gente? Então se eu der novamente aqui o Ctrl Shift O, ó lá, o RPM da GPU já desligou. Por quê? Porque é como se praticamente ele tivesse em repouso, né? Então olha só, estabilizou a temperatura, desligou o fan. Não tem por que estar com o fan ligado para gastar energia, sendo que o próprio sistema não está requisitando isso, tá, gente? Então isso é interessante mostrar para vocês. Até mesmo o clock dela aqui, você vê que está baixíssimo, né? Por quê? Porque o sistema não está exigindo esse hardware, né, gente? Então porque eu queria mostrar isso para vocês, porque esse lance de que o Windows 10 é melhor, é mais leve, cara, depende muito do contexto, muito da máquina que está sendo utilizada e também dos próprios discos de armazenamento. Eles podem influenciar em como o sistema vai se comportar em relação ao determinado tipo de hardware, tá, gente? Enfim, basicamente isso daí. Vou fechar agora aqui, né? Acho que não tem mais nada para mostrar para vocês nesse contexto aí. Eu só queria abrir aqui o HW Monitor, deixa eu ver se ele está instalado, para mostrar para vocês. Isso aqui não é algo exclusivo do Windows 11, né? Mas uma coisa interessante que eu percebi, nunca mais eu testei no 10, né? E essa RX 580 que eu peguei agora eu não testei no Windows 10 ainda, tá? Mas isso que é legal do Windows, tá, gente? Em relação ao Linux é isso aqui, ó. Olha só, eu não consigo visualizar todos esses sensores que eu tenho aqui, ó, na minha GPU. No Linux eu não consigo visualizar isso, tá? Eu não achei nenhum software parecido, né? Assim que seja simplificado desse modo, que eu conseguisse visualizar isso, tá? Então olha só, olha o tanto de sensor e de pinagem de alimentação que eu tenho. Tá vendo essas 8 fases aqui? Pois é, essas fases aqui é exatamente o PWR, né? Ou PWM, como algumas pessoas falam aí, que são aqueles chipzinhos que ficam perto, né, que fica junto com os capacitores da GPU, ali no início, né, perto dos conectores de vídeo, tem uma série de CIs ali, né, de chips ali de alimentação que, né, acho que é tipo como se fosse o VRM da placa-mãe. Não tem ali perto junto com os capacitores de alimentação do CPU, tem os VRM, certo? Então a GPU também tem isso, só que é diferente. Ela tem alguns VRMs, mas ela tem tipo uma carreirinha assim, ó, de chips quadradinhos, que são chips que são as fases de alimentação dela. Então essa GPU aqui, ela é muito boa, porque ela tem, ó, no PCIe mais 12 volts, ou seja,
Então ela é alimentada pelo PCI Express e ela é alimentada pela linha de 12 volts da fonte, que é aquele conector de 8 pinos que vem na fonte aí. E mais, ela também tem a alimentação aqui, ó, né, pela pinagem, né, se eu não me engano é 16, né, porque são 8 em cada carreira, se eu não me engano são 16. Aqui ele tá marcando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas na verdade você multiplica isso aqui por 2, tá? Porque, se eu não me engano são 16 chips, mas enfim, acredito que seja no mínimo aí de 8 a 16 fases de alimentação para essa GPU aqui, tá? É SRAM, né, ou SDRAM, é porque SRAM é diferente aí, né, a nomenclatura para memória de GPU, mas acredito que isso aqui tem alguma coisa a ver com a alimentação da memória, né, Total Board, TBP, nossa, que diferente, cara. Enfim, aqui eu acredito que seja mais uma linha de alimentação aí, eu não sei se ele soma tudo isso aqui para mostrar aqui, eu nunca prestei atenção nisso, mas enfim, aí aqui ele mostra os clocks dessa GPU, e como eu falei para vocês, ele quase não está utilizando, ó, o CUDA Core, né, ou Stream Processors da GPU, ele está utilizando realmente o vídeo engine, tá vendo aqui? Ou seja, ele está usando aqui, ó, o processador de vídeo da GPU para poder gravar. Por isso que quando tu vai jogar, tu consegue jogar e gravar ao mesmo tempo, porque isso aqui é o que roda o jogo, ó. Esse cara aqui é o que o jogo utiliza. O vídeo engine quase não é utilizado pelos jogos, tá? O vídeo engine ele é utilizado realmente para codec de vídeo e gravação aí, tá? Eu acredito que por isso que a gente consegue gravar e jogar ao mesmo tempo, porque essa função aqui, né, esse hardware aqui, ele é realmente dedicado para decodificação e codificação de vídeo, tá? Enquanto que quando tu vai jogar, ele geralmente ele usa mais o 3D aqui, né, que é o acelerador 3D da GPU, tá? Então no Windows tu tem essa vantagem. Isso aqui eu acredito que vale para o 11 e para o 10, tá? Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, de detalhes do hardware, a gente consegue ver em ambos os sistemas, tá? Mas uma coisa interessante que eu percebi é que no Windows 11 a temperatura do meu processador ela fica mais tranquila, tá? Ela fica sempre abaixo dos 40. Se estiver muito quente e o gabinete fechado, pode ser que ele fique ali entre 40 e 42 graus, mas normalmente ele fica sempre abaixo de 40 graus, tá? Então eu gosto bastante do sistema por conta disso. Além de eu ter todos esses detalhes, eu tenho um bom gerenciamento de recursos aí. Só não vou me alongar muito nesse vídeo, também não vou abrir nenhum game aqui, foi só para comentar um pouquinho com vocês. Eu acho que esse lance de que o Windows 10 ele ainda é melhor que o 11, eu acho que não é válido. Eu tô vendo muito YouTube fazer vídeo comparativo aí pega um jogo ou outro aqui, outro ali, né, que o Windows 10 faz 5 FPS a mais, 4 FPS, e eles acham que isso é o suficiente para dizer que o Windows 10 é melhor que o 11. Galera, jogo não é tudo, não é porque o sistema tá rodando o jogo com 3, 4 FPS a mais que ele vai ser melhor nas outras tarefas, tá? Então o ideal é você realmente pegar criadores profissionais, que coloca os dois lado a lado para fazer uso geral, por exemplo, edição de vídeo, produção de conteúdo, jogos, benchmark, renderização, modelagem 3D. Então você tem que pegar toda uma linha ali de atividades, né, profissionais para poder comparar os dois sistemas. Não adianta nada o cara pegar ali e fazer 5 benchmark de 5 jogos populares, aí o 10 vai lá, ganha em 3 e pronto, ele já fala que o Windows 10 ainda é melhor que o 11. Isso não justifica, tá? Não justifica, não é dessa forma que se compara sistema operacional, tá? Para mim, para o sistema operacional ele ser melhor que o outro, ele tem que ser melhor no geral. Então, ainda que ele não vá bem em todos os jogos, ele tem que ir bem em todas as outras tarefas ali. Tem que ter um equilíbrio, ele não pode ir muito bem nos jogos, mas se tu pegar para realizar outras tarefas, né, usando hardware mais novo, hardware mais antigo, fazendo tarefas específicas, e ele chega na hora não dá conta, então não adianta, né, tem que ser melhor no geral, tá? Hoje, na minha opinião, eu acho que o Windows 11 está sendo sim um sistema mais moderno, mais intuitivo, mais otimizado, e que, pelo menos para mim, ele tem extraído o melhor desempenho da minha GPU, tanto essa plaquinha da AMD
que apesar que esse modelo aqui eu não testei no Windows 10, mas eu acredito que sim, no Windows 11 esteja melhor, porque o drive é mais recente e é mais otimizado. E na Nvidia nem se fala, porque realmente o Windows 10 estava muito bom, mas quando eu coloquei o 11 eu tive um ganho de mais ou menos aí 10 FPS de estabilidade, tá? Não 10 FPS de diferença, mas de estabilidade. Como assim? No Windows 10 ele oscilava 10 FPS para menos, no 11 ele oscila bem menos isso, né? Ele oscila 5, né, FPS para menos, enquanto que no 10 as quedas eram maiores, tá? Então tem toda uma questão aí a ser analisada, tá, gente? Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa o seu like aí, se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa aí o sininho das notificações, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.